Pessoas, só para a gente finalizar o vídeo acerca dos descendentes de Ismael, e a última descendente que eu quero falar é Malate, e após falar sobre ela, nós iremos extrair algumas lições para as nossas vidas. Se você, colega, chegou no vídeo agora, você precisa assistir o primeiro vídeo acerca dos descendentes de Ismael para você entender o conteúdo desse. Mas vamos para Malate, que é a última descendente que eu quero falar para vocês. Malate, pessoas, ela vai casar com Esaú, e Esaú casa com Malate justamente em um ato de rebeldia ou para contrariar o seu pai. A Bíblia vai dizer que Esaú ele olha para as filhas de Canaã, ele percebe que as filhas de Canaã são más aos olhos de Deus, e aí ele decide ir até o seu tio Ismael e tomar Malate como sua esposa. E aí a gente finaliza os descendentes de Ismael e nós iremos agora para as lições. O que um texto como esse tem a nos dizer, como que Deus fala ao nosso coração através de uma narrativa que vai dizer que Ismael gerou a Malate, gerou a Nabaiote, a Quedar, Haddad. Mas esse texto ele é de uma profundidade muito grande e nesse momento eu vou mostrar isso para vocês. Quando a gente chega nesse texto, a gente consegue perceber Deus ele cumprindo as suas promessas, ou Deus cumprindo a promessa que ele fez a Abraão e a Agar. Lembra que Deus ele fala para Abraão fazer a vontade de Sara e expulsar Ismael do clã, porque Deus cuidaria do menino, ou seja, Deus cuidaria de Ismael. E a gente vê também quando Deus promete a Agar que era para ela voltar para a casa de Sara, quando ela havia fugido da primeira vez e ela estava grávida, e Deus fala assim, volta para a casa da sua senhora, se humilha diante dela, porque eu abençoarei o menino, eu abençoarei a Ismael. E ele vai ser como um cavalo selvagem e diversos príncipes irão sair dele. Quando a gente chega nesse texto aqui, de Gênesis 25, do versículo 11 até o 18, a gente percebe que essas promessas de que Deus faria de Ismael um grande homem, que abençoaria a vida de Ismael, se cumprindo. E aí, para o pessoal que assistiu o primeiro vídeo, a gente viu que dentre os descendentes de Ismael, eles, a título de exemplo, Nabaiote, foi um homem extremamente importante, ele constituiu o reino dos Nabateus. A gente tem também Quedar, e Quedar vai dar origem ao reino dos Quedaristas, e a gente vê diversos reinos e clãs extremamente poderosos vindo de Ismael, ou seja, vindo da promessa que Yahvé faz a ele. Mas o que isso, Manuel, isso tem a ver com a minha vida e com a sua? Pessoas, quando a gente olha para a Bíblia e a gente percebe Yahvé ele fazendo diversas promessas para mim e fazendo promessas para você, não só Deus Pai como o próprio Jesus Cristo, a gente percebe que essas promessas, além de serem promessas reais, elas são promessas que irão se cumprir se ainda não se cumpriram. A título de exemplo, a gente tem Jesus dizendo, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, essa é uma promessa do próprio Cristo dizendo para você e dizendo para mim que ainda que a vida ela seja pesada, ainda que a gente tenha dificuldades, que a gente enfrente algumas batalhas, ele fala o seguinte, vem até mim e eu vou te aliviar, ou seja, eu vou te ajudar, eu vou confortar o seu coração. E tem um texto também, pessoas, ou uma promessa, lá no livro de Apocalipse, onde Deus ele vai dizer o seguinte, eu enxugarei dos seus olhos toda a lágrima. Não vai haver mais pranto, nem choro, e as coisas desse mundo serão coisas passadas. A gente percebe aqui também uma promessa de que vai chegar um momento
em que Deus vai enxugar dos meus olhos e dos seus olhos toda a lágrima. Então assim, todos os momentos que você chorou, que você derramou lágrimas, seja por qualquer motivo, Deus ele vai enxugar dos seus olhos essas lágrimas. Além disso, a gente percebe também outras promessas de Deus, ele dizendo para você não temer, não se espantar, porque Ele é contigo. Olha que promessa maravilhosa. Deus ele dizendo para você, colega, você que me assiste, que você não precisa temer, você não precisa ter medo de nada nesse mundo, porque o próprio Deus, o Criador do universo, Ele é com você, Ele está do seu lado, te fortalecendo, seja através de um amigo que te diz algo que conforta o seu coração. Deus ele está também dizendo algo a você através de um vídeo que você assiste no YouTube, no TikTok, e Deus está dizendo para você não ter medo. Aí quando a gente olha aqui para o texto de Gênesis e a gente percebe as promessas que Deus fez a Abraão, a Agar, a Ismael sendo cumprida, a gente percebe também que essas promessas que Deus faz de um novo céu, de uma nova terra, de que em um determinado momento não vai haver mais pranto, nem sofrimento, Ele dizendo também que está do seu lado, que vai te fortalecer e vai te dar a vitória, essas promessas também elas irão se cumprir. E aí, para a gente finalizar o vídeo, tem uma promessa de Deus, e de certa forma é uma promessa que revela o caráter dele. Ele diz o seguinte, acho que em Filipenses, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Deus disse que Ele vai te abençoar, se Deus diz que Ele está com você, se Deus diz que tem um céu preparado para você, ao mesmo tempo uma outra promessa que Ele faz é que Ele não mente. Então essas promessas são reais, são promessas verdadeiras. E em relação ao texto de Gênesis 25 sobre os descendentes de Ismael, a gente percebe isso para quem assistiu o primeiro vídeo, que por mais que exista dentro do islamismo a ideia de um local que seja a porta do céu, ou seja, um portal que conecta o nosso mundo com o mundo espiritual. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem os praticantes do islamismo efetuando o Hajj, que é a peregrinação até a cidade de Meca para visitar essa Kaaba. Quando a gente olha para um ato como esse, a gente percebe que para eu e você se conectar com Deus, e para a gente acessar o mundo espiritual, a gente não precisa dessa Kaaba. A gente não precisa desse portal que nos conecte com o mundo espiritual, porque a qualquer momento, a partir da hora que eu me ajoelho, que eu fecho os meus olhos, que eu elevo os meus pensamentos aos céus, Deus ele está do nosso lado, Deus ele está nos ouvindo, e a gente se conecta automaticamente com as coisas santas e com as coisas espirituais. Eu não estou diminuindo a importância da Kaaba, eu sei que existe uma fé em relação a isso. A ideia aqui que eu trago para vocês em relação à Kaaba, e aí quem assistiu o primeiro vídeo sabe do que eu estou falando, é que a gente não precisa ir até um local para nos purificarmos, para nos conectarmos com Deus. Nesse momento, eu não sei se você está no ônibus indo trabalhar ou voltando do trabalho, eu não sei se você está na sua casa, no seu local de trabalho, não sei. Mas nesse momento, se você elevar os seus pensamentos aos céus, você consegue se conectar com Deus, e você consegue sentir a presença de Deus na sua vida. E eu vou pedir que, se você fizer isso, se conectar com Deus, elevar os pensamentos a Ele, fala para Ele que você acredita nas promessas que Ele fez para você, que vai fazer de você uma pessoa vencedora. Aproveita e pede também para Deus te purificar, beleza? Mas eu sempre falo, eu acho
que é isso, acerca do texto de Gênesis, capítulo 25, e o versículo 12 a 11. E nos próximos vídeos nós iremos dar seguimento ao capítulo 25 do livro de Gênesis, e a gente fala sobre os descendentes agora de Isaac. E nós iremos ver também a história de Esaú e a história de Jacó. Pessoas, mais uma vez eu agradeço a você que me acompanha no canal, agradeço o like que você me dá, beleza? Compartilha esse vídeo, manda para alguém que precisa escutar que Deus a ama, que Deus tem promessa na vida dela. Manda esse vídeo para alguém que precisa entender que Deus está prometendo para ela que o lugar dela não é aqui, é um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver nenhum tipo de sofrimento. E esse céu Deus promete a você, e as promessas de Deus elas irão se cumprir. Assim como se cumpriram na vida de Abraão, assim como se cumpriram também na vida de Ismael, da escrava Agar e de diversos outros personagens. E além disso, como eu falei, Deus diz que Ele não é homem para que minta. Então essas promessas vão se cumprir também na sua vida, tá bom? Abraço, beijo, orem por mim e eu sempre oro por vocês que assistem o meu canal.